Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para focar na questão ambiental novamente, com um dado muito importante que pode mudar muitas concepções errôneas que existem sobre a preservação do meio ambiente aqui no nosso Brasil. Nós estamos coletando dados, a Embrapa Territorial está com dados provenientes de satélites, está claro, e também com dados provenientes do CAR, e se constatando a enorme preservação que se tem dentro das próprias propriedades, preservação particular dos produtores rurais. E essa entrevista, no caso, está focada na região de citros, na área de citros de São Paulo e de Minas. Nós vamos detalhar exatamente o que está acontecendo, mas o importante é dizer que na área de citros, vejam esses números, de 2,5 hectares, 2,52 hectares de laranjas constatadas existentes em São Paulo e Minas, 1 é destinado à preservação. Repetindo, de 2,52 hectares, 1 é de preservação, numa área citrícola de 459 mil hectares, que vai de São Paulo ao cinturão citrícola, né, ao Triângulo Mineiro e sudoeste de Minas. Aí a Embrapa Territorial fez esse levantamento e constatou que dentro da propriedade tem tudo isso de preservação, e claro, a gente precisa dizer isso com muita ênfase, uma vez que todos ficam só imaginando em termos de Amazônia. A preservação está aqui em São Paulo, está aqui atrás de mim, aqui no meu mato dentro, vocês estão vendo, e assim é que é preciso elucidar e divulgar esses dados. Muito que bem, a Embrapa Territorial levantou esses dados e o Fundecitrus, lá de Araraquara, comprovou isso e cotejou, né? E nós vamos mostrar para vocês as definições advindas desses levantamentos. Estão conosco a doutora Lucila Magalhães, da Embrapa Territorial, ela é a chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento, ela é geóloga, uma especialista em geotecnologia, e a gente já inicialmente a cumprimenta. Bom dia, doutora Lucila. Bom dia aos ouvintes do Notícias Agrícolas, bom dia, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho mais de todo esse conhecimento do nosso mundo rural brasileiro. Então, como já está, a doutora Lucila já antecipou, está conosco também o Vinícius Trombin, ele é do Fundecitrus, lá de Araraquara, é responsável pelo PES, Pesquisa de Estimativa de Safra, que com dados da Embrapa Territorial, ele fez trouxe mais informações para nós entendermos essa preservação que está praticamente sobre a guarda e a responsabilidade, né, do próprio citricultor. É um patrimônio, como se diz, imobilizado da citricultura brasileira em prol do meio ambiente. É isso, né, Vinícius? Bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos. É isso mesmo. A gente vai, então... A gente deixou de olhar só a árvore, né? Eu digo isso. E passamos a olhar a floresta como um todo, né? Literalmente. Literalmente, muito bem. Então, tudo começou, né, vamos dizer, com as imagens de satélites da Embrapa Territorial e do CAR, né, doutora Lucila? Explique para a gente, e a segunda pergunta, né, contida, é se isso foi uma surpresa para vocês. João, desde que essas bases de dados do SICAR elas foram disponibilizadas ao público, a Embrapa vem trabalhando com esse grande conjunto de dados para tentar entender, né, toda essa complexidade do nosso mundo rural. E todos os nossos trabalhos, eles fazem, né, uma busca pela dimensão territorial nacional. Então, nós sempre olhamos essa totalidade desses imóveis rurais para compreender qual que é o papel que eles têm na preservação do meio ambiente, né? Ou seja, são compromissos legais, né, que eles assumiram diante do novo Código Florestal, com a preservação do meio ambiente. Nos dados nacionais, a gente chega aí a 25,6% das áreas dos imóveis rurais dedicadas à preservação da vegetação nativa, né? Então, é um valor bastante representativo, né? Um quarto do território nacional, aproximadamente 50% da área desses imóveis, né? Pensando numa média nacional. Então, assim, é um compromisso bastante relevante. No estado de São Paulo, essa média gira em torno aí de 20%, né, se a gente olhasse só o estado de São Paulo. Todos esses dados, caso algum ouvinte ainda não tenha tido acesso, não conheça, estão na página da Embrapa, embrapa.br/CAR. E para isso, esse trabalho para a gente é muito rico, né? Conhecer realmente qual que é esse compromisso e quais são as estratégias que a gente tem
né, para fazer com que as pessoas conheçam esse ativo, né, que está dentro dos imóveis rurais, para só então a gente conseguir valorizar, para quem sabe um dia pagar por esses serviços ambientais que estão, né, previstos aí, que estão sendo ofertados pelos produtores rurais para toda a sociedade, né, que não tem jeito. O que está ali dentro da porteira, ele atinge toda a sociedade em vários aspectos, né, seja na produção de água, na produção do alimento, na qualidade do ar, enfim. São vários benefícios, né, que o mundo precisa conhecer, que está na responsabilidade dos produtores em proteger e preservar. Muito bem. Vinícius, se para mim esse número é surpreendente e também certamente para os nossos telespectadores, para vocês aí do Fundecitrus não, porque não essas áreas preservadas não vieram de uma hora para outra, elas são da história das propriedades, né? Mas esses dados, que impacto te causaram, Vinícius? Olha, é interessante quando a gente observa, né, que não tem as áreas de mata preservadas dentro das propriedades de citros, elas têm um impacto muito além, né, só as árvores, né? A gente tem uma vida silvestre muito rica também nas propriedades. Então, visitando as propriedades, a gente encontra animais silvestres o tempo todo, né? Porque a citricultura é pela perenidade, né, da laranja, que fica aí um ciclo de vida de 20 anos, né, no pomar, né, com baixo revolvimento da terra. Então, isso propicia uma vida silvestre abundante ali ao entorno das propriedades de citros, né? Que pequenos pássaros, pequenos mamíferos também se alimentam dos frutos ali dos pomares, né? Então, e faz dali seu habitat. Então, isso não era uma surpresa, porque quem visita as propriedades de citros sabe disso e sempre está observando esse tipo de beleza natural, né, que tem nas propriedades. Agora, é evidente, Vinícius, que isso não é apenas um deleite do produtor, vamos dizer assim, né? Como se tivesse ali um parquezinho particular na propriedade. Traz benefício para a própria laranjeira, para a própria citricultura. Ah, com certeza, né? Cria microclimas, né, que são favoráveis à produção agrícola, né? Tá. Com certeza, sim. E nós estamos falando, eu falei de laranjeiras, mas nós estamos falando também de propriedades que produzem limão e tangerinas no total, né? É isso? É isso. São 460 mil hectares no total, aí, considerando todos os citros, dentro do cinturão citrícola, que vai desde o sudoeste, Itapetininga, essa região, até lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Quantas propriedades são? São cerca de 10 mil propriedades, menos um pouco de 10 mil. Tá bom. Doutora Lucila, a parte, parece que a gente só está focado, claro, só na laranja, mas o estúdio de vocês compreende todos os produtos trabalhados pelos produtores, não é isso? Exatamente. A Embrapa, ela, quando, né, desenvolveu toda a sua metodologia e iniciou seus trabalhos, a gente sempre olhou a totalidade do mundo rural brasileiro, todas as culturas, né? Agora, sempre é possível, né, com dados e mais informações, a gente refinar esse trabalho, né, tanto do ponto de vista metodológico, que aí foi uma iniciativa muito bacana da Fundecitrus, que foi fazer, né, essa estimativa usando a metodologia que a Embrapa Territorial desenvolveu para analisar esses dados do CAR. Então, isso para a gente é uma alegria, porque, de uma certa forma, essa metodologia está aberta, né, ela é pública no nosso site. Então, qualquer pessoa pode replicar a metodologia para diversos recortes territoriais. Então, isso para a gente é muito bom, porque é um acesso aberto à ciência, né? Cada um pode replicar com seus dados. E isso também permite que a gente faça essas análises para outras culturas, né? Então, por exemplo, a gente já fez um trabalho desse para as propriedades produtoras de algodão no oeste da Bahia, né? Foi um trabalho em parceria com a ABAPA. Então, a gente conseguiu quantificar nas propriedades, né, de produtoras de algodão, quanto que elas destinavam à preservação, qual que era o compromisso. Então, a partir do momento que a gente tem, né, a localização dessas propriedades, sabemos o que elas estão produzindo, e temos esses dados, né, do CAR à nossa disposição, a gente consegue ir trabalhando todas essas informações cultura por cultura. Né? Basta a gente ter o acesso à informação, seja das áreas onde os citros estão sendo cultivados a partir do mapeamento que a Fundecitrus faz, ou até mesmo os pontos das coordenadas das propriedades que os próprios produtores, as suas associações, nos fornecem para que nós possamos fazer essas análises sucessivas
até chegar, né, qual que é de fato esse compromisso ambiental que está aí na mão dos produtores rurais de diversas cadeias produtivas. Nós estamos focando na citricultura, mas é claro que vocês sabem das preservações dentro das áreas de café, enfim, todas as propriedades, todas as culturas do país. Qual é só para a gente lembrar, qual é o número que nós temos de preservação fora das propriedades e dentro das propriedades? Qual é a proporção, doutora Lucila? Olha, no mundo rural brasileiro, né, hoje nós temos 66,3%, né, de áreas dedicadas à preservação, né, à proteção e à preservação. Então, nesse total de 66,3%, nós incluímos as terras devolutas, né, as terras que ainda não foram cadastradas, as áreas militares, né, temos 13,8% aproximadamente de terras indígenas, ou seja, são áreas de preservação, né, de proteção integral. Temos as unidades de conservação integral também, que são uma das classificações, né, do Ministério do Meio Ambiente dentro dessas áreas atribuídas para as unidades de conservação. Temos aquelas de uso sustentável, que se permite o manejo, a exploração, né, do território, e as de proteção integral. E no mundo rural são 25,6%, né, ou seja, quase metade desse total aí de áreas destinadas à preservação e proteção estão na responsabilidade do mundo rural. Puxa vida. É aquela mandala que a gente sempre divulga aqui no Notícias Agrícolas, que foi produzida por vocês da Embrapa Territorial, né? Aquela pizza com aqueles pedacinhos que dividem as coisas aí do nosso território. Tirando, de novo, né, seguindo aquilo que o doutor Evaristo faz constantemente conosco, né? Olha, nós trabalhamos com ciência, não fazemos opinião política, tal, mas é muito importante a gente fazer agora essa comparação, né? Porque não é uma descoberta de hoje que nós temos essas áreas dentro das propriedades. Isso tem um significado muito importante, né, doutora Lucila, para o país, não é? Tem sim. É o que a gente fala, né? Toda essa área, né, dedicada à preservação, ela tem o que a gente costuma falar que tem todo um patrimônio mobilizado em cima dessas áreas, né? Tem várias contas que a gente faz para definir qual seria o custo de oportunidade, né? Vários estudos aí para indicar qual é o estado e a natureza dessa vegetação, o estoque de carbono atual e futuro. Então, ter esses dados em mãos, saber onde isso está acontecendo, né, no mapa, você conseguir olhar, ver o que está ali, com uma imagem de satélite, comparar, fazer um estudo, a gente avança, abre-se um leque aí de oportunidades de conhecimento desse potencial, né, que está dentro dos imóveis rurais inimaginável. Né? Nós temos planos aí de avançar em estudos, né, do estoque de carbono, né, que estão aí dentro dessas áreas de vegetação, das propriedades rurais, porque tem todo esse mercado de carbono que está aí, né, atualmente. Então, quanto que isso tem dentro dos imóveis rurais? Qual que é esse patrimônio, né, em carbono que está estocado ali? Até conhecer, né, dentro de culturas ou dentro de regiões, onde é que estão os adicionais, né, daqueles 20% da legislação, principalmente aqui no caso, né, de Cerrado, Mata Atlântica, e quanto que, de repente, tem regiões onde eu tenho déficit, outros que eu tenho superávit, que eu posso, de repente, pensar aí numa compensação, né, até para estabelecer aí essas cotas do CRA, como é que eu posso, de repente, estar articulando dentro da minha própria cadeia produtiva as minhas cotas de CRA, né? Então, tem um universo, assim, absurdo para se trabalhar, né? Nós estamos começando a explorar esses dados. Eu fico muito feliz, viu, Lucila, em ouvir e saber desses números, porque eu sou originário da área citrícola, sou nascido em Araraquara, e eu sempre tinha esse conhecimento visual, né, histórico da minha vida, mas agora os dados, a ciência mostra isso, é muito importante para nós. O Vinícius, que está lá no Fundecitrus em Araraquara, tem um lema aí no fundo da imagem dele, dizendo sustentabilidade para preservar o futuro. Esse é o entendimento que nós temos que passar para a sociedade brasileira e mundial sobre o que se preserva dentro das propriedades, Vinícius? Com certeza. Há algum tempo já o presidente do Fundecitrus, do Conselho, né, o Dr. Lorival Mônaco, ele vem direcionando aqui a instituição Fundecitrus para trabalhar dentro dos princípios da sustentabilidade, né? Nós sabemos que isso é um drive de consumo, especialmente para aquela geração mais nova, não é da nossa idade, mas aquelas pessoas que têm entre 25 e 40 anos, elas nasceram, elas foram educadas dentro desses conceitos de preservação ambiental, né?
de cuidado com o meio ambiente. Então, quando elas vão decidir a compra dos alimentos que consomem, né, ou de qualquer outro produto, estão sempre muito preocupadas com a sustentabilidade da produção. Então, nós estamos aqui trabalhando hoje com um drive também muito forte na sustentabilidade. A citricultura ela está buscando cada vez mais, né, ser sustentável e mostrar já tudo o que faz em relação à sustentabilidade, né? Certamente que o citricultor, que já são produtores tradicionais, né? Ninguém entra na laranja de agora, ainda mais com as dificuldades econômicas e de problemas de doenças, né? Que a citricultura passa, ninguém entra, de repente, na propriedade ontem, né? Isso já é uma coisa histórica, de pai para filho, enfim, imagino que seja assim, pelo menos no meu conhecimento. E com esses dados que nós estamos levantando agora, que a Embrapa Territorial e o Fundecitrus está colocando perante a sociedade, qual é o entendimento que o citricultor deve estar tendo, Vinícius? Qual é a sua impressão dos seus associados ao Fundecitrus? Como é que ele está absorvendo isso? O que ele vai fazer com essa informação, Será que ele vai passar para a família, para toda a sociedade, para a vizinhança, dizendo, olha, nós preservamos, sim, o meio ambiente, é isso? Com certeza, é um orgulho, né, para quem é citricultor, ver que o que ele faz, né, e sempre fez a vida inteira, está sendo mostrado agora para o grande público, aí, né, para o mercado consumidor, para a opinião pública, né, que nada mais do que ele já fazia sempre, né, e tinha aquilo como um princípio, né, um valor mesmo, né, de preservar. Então, aqui a gente está só ajudando a consolidar essa informação e mostrar que temos altíssimas produtividades, né, na citricultura, e isso é feito com sustentabilidade, né? Então, é só mostrar mesmo que já estava sendo feito há bastante tempo dentro do campo, né? Uma informação interessante sobre produtividade, só vou complementar. Nos últimos 30 anos, a gente cresceu mais de 200% em caixas por hectare. E a área reduziu. Nós tivemos uma redução de 40% da área. Então, foram liberados mais de 700 mil hectares para outras culturas. Se a gente tivesse com a mesma produtividade de 30 anos atrás, nós precisaríamos de 700 mil hectares a mais para produzir o tanto que a gente está produzindo agora. Então, é muito importante, isso é sustentabilidade, né? É liberar para outras culturas, outros cultivos, outros alimentos, né? Doutora Lucila, claro que esses dados são impactantes, importantes para o país, para os brasileiros conhecerem, mas é importante também que o mundo tenha esse entendimento, o que a gente pode fazer para que essa imagem negativa que o nosso país tem na questão ambiental seja revertida a partir desses dados. João, eu acho que o primeiro passo nós já demos, né, que foi entender esses dados que tem dentro da base de dados do CAR e começar a trabalhar isso na perspectiva de qual que é esse compromisso de fato que o produtor assumiu diante do Código Florestal, né? Então, eu acho que o primeiro passo a gente deu, o segundo também, e eu acho que é onde a gente tem que continuar indo, né, que é comunicar isso que vocês estão fazendo hoje, de convidar, né, a Embrapa e a Fundecitrus para vir aqui falar um pouco desse estudo e dos resultados que a gente obteve, é super importante, porque isso acaba atingindo mais pessoas, né? E não tem jeito, atinge um, atinge o outro, e a gente vai numa rede de comunicação conseguindo aí desmistificar muita coisa relacionada ao mundo rural, né? Infelizmente, hoje, algumas pessoas ainda acham que a gente vive uma agricultura lá da década de 1970, 1960, né, com baixa adoção de tecnologia, igual o Vinícius falou aí. Nós temos ganhos expressivos de produtividade na citricultura, em outras culturas também, que só foram possíveis com a aplicação da ciência, né, com a adoção da tecnologia pelos produtores rurais. E sem isso, a gente teria que ter aberto muito mais área para produzir o que a gente produz hoje. Então, saber, né, o uso dessas tecnologias pelos produtores rurais, o quanto que isso está poupando de terra, né, se a gente tivesse que produzir a mesma quantidade de alimento hoje que a gente produzia, né, considerando aí as tecnologias adotadas antes dessa nossa revolução verde, teríamos muito mais áreas abertas para a produção agropecuária, né, o que não é. Então, se a gente conseguir continuar nesse passo, né, de trazer a ciência para compreender o mundo rural, tecnologias e trabalhar sempre na comunicação, né,
seja nos meios aí voltados para o agro, nos meios fora do agro, que eu acho que é o mais importante, né? Porque o agro a gente sabe do nosso dia a dia, né? As pessoas conhecem, andam, visitam, vão nas propriedades. É que nem o Vinícius falou, para ele particularmente não é uma surpresa. Mas quando a gente fala isso para o nosso pai, nossa mãe, nossos vizinhos, né, colegas que estão fora do agro, eles às vezes até nem acreditam, porque se fala tão mal por um lado, na hora que você vem com dados positivos e apresenta a realidade, as pessoas têm a certa resistência a acreditar. Então, eu acho que esse papel da comunicação em diferentes meios, né, para diferentes públicos, é muito importante. Então, é continuar nesse passo, ciência e comunicação. Tá. Vinícius, duas perguntas para você. Quer dizer, quando a gente fala assim, de áreas que a Lucília está apresentando, a gente também temos que diferenciar a propriedade da área cultivada, né? Porque tem propriedades que têm outros tipos de cultura. Essa é a primeira colocação. Depois eu vou para o entendimento que o produtor tem que ter dessas informações que o CAR possibilitou, que a política possibilitou através do Código Florestal, que é esse estoque de carbono que a Lucília levantou, e o que o produtor pode fazer, ou o que o Fundecitrus, que, enfim, a entidade pode fazer para que o produtor realmente seja compensado por essa preservação que ele mantém dentro da propriedade. É isso mesmo. Então, dentro das propriedades, a gente tem outras culturas, né? Então, as propriedades têm uma área maior do que só a área de citros, só esses 460 mil hectares, né? E essa relação de 2,52 é de citros para cada 1 hectare de área preservada, né? Então, o que daria um percentual alto, muito mais alto, né, do que a legislação exigiria, e se a gente comparar só a área de citros. Mas as propriedades, elas seguem a legislação ambiental, e aí depende do município que ela está localizada, depende do tamanho que ela tem, para saber a área exigida pela legislação, né? Tá. Sobre estoque de carbono, né? Sobre esse mercado de carbono, esse patrimônio, como disse a Lucília, o produtor, o citricultor pode contar com isso ou é apenas um sonho? Lucília, acho que é melhor você responder. Passa a bola para a Lucília. Acho que é melhor os senadores. Ela está mais por dentro desse assunto do que eu. João, eu acho que assim, né, é um processo, né? Eu acredito que a gente está começando a discutir essas coisas, né? Tem um período aí de tempo muito jovem, muito curto, né? Então, que a gente está começando a estudar essas possibilidades. Eu sei que já existem, né? Mercado de carbono funcionando, está aí, está na prática, né? Acho que não está ainda todo vapor e não abrange a totalidade aí dos produtores, mas é um processo, né? A partir do momento que a gente consegue, de fato, estabelecer mecanismos para se mensurar e fazer esse controle, né? Eu acho que isso vai atingir, de certa forma, espero que atinja. Na verdade, essa é a nossa intenção, né? Que esses produtores sejam reconhecidos e com esse produto que eles têm, né? Que, querendo ou não, é um produto do produtor. A gente fala assim, qual outra categoria profissional dedica tanto, né, para a preservação do meio ambiente? Né? E a gente começa a falar, mas tem até uma entrevista, né, que o CNA Jovem, eles fizeram em São Paulo uma vez, entrevistando as pessoas no bar, na rua à noite, e as pessoas falaram que, mas eu não tenho nada, não preservo nada porque eu moro em apartamento, né? Então, assim, poxa, se você mora na cidade, você não tem uma área que você cuida, que destina para o meio ambiente, então será que você está disposto a pagar e valorizar aquele produtor que destina uma área dele para preservação? Né? Então, e às vezes até você anda na cidade, bairros inteiros sem uma árvore, né? Você anda aqui na vizinhança, tem gente colocando fogo na área urbana, né? Lixo em beira de rio. Então, assim, o mundo urbano tem todo o compromisso ambiental também, e às vezes esquece disso, né? Que não é só o mundo rural que tem esse papel de preservação, a população urbana também tem. Né? E eu acho que quanto mais a gente ir mostrando esses dados, apresentando essas informações em bases territoriais, né? Trabalhadas com dados de satélite, com banco de dados integrados, a gente vai conseguir dar mais confiabilidade para todo esse universo e garantir que esses mecanismos de pagamentos, né, por serviços ambientais, até esses créditos de carbono, sejam de fato implementados numa abrangência muito maior do que o que a gente vê hoje, de fato. Tá. Vamos nos encaminhando para o encerramento da entrevista, mas eu queria antes ouvir do Vinícius, já que ele é o responsável, o coordenador do setor de pesquisa e estimativas de safra,
como é que nós estamos com a nossa safra de laranjas, de citros, né, nesse cinturão. Parece que está atrasada, né, Vinícius? Como é que nós estamos? Essa safra ela é menor do que a safra passada, né? Cerca de 26% menor. Então, ela é de 288 milhões de caixas foram estimadas, né, para a colheita que vai de junho deste ano até março do ano que vem. Ela é uma safra mais atrasada um pouco. O florescimento ele aconteceu mais tardio no ano passado por conta das condições climáticas que foram adversas, né? Temperaturas muito altas pós-florescimento, e aí a gente teve floradas mais tardias, e aí com isso também a colheita ela se adia um pouco também o início dela, então a gente viu isso acontecer. Nós tivemos aí também o período de março e abril desse ano muito seco, e o inverno também já é característico, o inverno seco, né? Então nós também continuamos durante o inverno bastante seco. Com isso as laranjas, quando a gente fez a projeção do tamanho que a laranja vai ser colhida, nós temos uma projeção de uma laranja sendo colhida muito pequena, né? Em torno de 159 gramas por fruto. E isso é uma laranja bem pequena, que é 6% do que a média histórica, 6% menor do que a média histórica, né? Por conta dessa seca aí que a gente teve logo no início do desenvolvimento dos frutos, né? Agora desse ano. Bom, enfim, a revisão da laranja, dessa estimativa da safra de laranja, ela vai acontecer no dia 10 de setembro, com bases na colheita, né, que já está acontecendo, né? Então, os dados da colheita vão ajudar a gente a reprojetar esse número aí estimado em maio deste ano. Tá. Doutora Lucila Magalhães, qual é a sua mensagem final para os nossos telespectadores, para os produtores e para a sociedade diante do cotejamento desses dados? Olha, acho que a mensagem final é para que a gente, né, compartilhe essas informações, ajude a valorizar o agro nacional. Nós somos uma potência mundial em termos de produção e preservação e podemos encher a boca para falar disso, né? Confie nos dados, confie nas informações, nossa legislação brasileira, confie nos nossos produtores rurais, porque são eles que estão ali na ponta fazendo esse grande trabalho, confie na ciência e que as outras cadeias, né, que as outras culturas também façam o mesmo, que a gente possa ampliar esse conhecimento, cadeia por cadeia, para outros territórios, né? Então, assim, qualquer dúvida, conversem com a Embrapa, procure, a Fundecitrus aí fez uma replicação da metodologia, né, e que a gente quer que as pessoas realmente façam isso e compreendam cada vez mais, né, o seu papel na preservação da vegetação e que com isso a gente possa dar visibilidade, né, e ampliar toda essa valoração, esse valor que a gente tem que dar para a nossa produção brasileira. Então, essa a minha mensagem final. E agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Puxa vida, eu fico muito feliz com isso. Vinícius, aí no Fundecitrus, qual é a mensagem que você tem que deixar para os seus produtores? Qual é a mensagem que eles também têm? E qual é a mensagem que o povo brasileiro e a sociedade, o povo, né, a população mundial tem que ter diante desses dados aí que a Lucila, que a Embrapa está disponibilizando? É fantástico o número que a gente chegou, né? E mostrar isso para todo mundo é muito melhor, né? Do que a nossa expectativa, né? Superou qualquer uma das melhores expectativas que a gente tem. E para o consumidor, né? É aquele consumidor que gosta tanto de mel de laranjeira, né? Mel de laranja. Agora, quando ele tomar o mel de laranja, lembrar que naquela propriedade também tem muita mata, né? E olha, um dado interessante é que 80% do mel produzido no estado de São Paulo sai de municípios citrícolas. Então, os municípios citrícolas, eles respondem por 80% da produção de mel do estado de São Paulo. E nesses municípios, a produção cresceu desde 2000, 136%. Os municípios que não produzem citros, a produção de mel cresceu só 70%. Então, o mel de laranjeira está aí, né? É do paladar que todo mundo gosta, né? É o mel mais procurado pelo consumidor. E quando a gente tomar, lembrar que também naquelas propriedades tem muita mata preservada. Muito bom. Lucila e Vinícius, muito agradecido pela presença de vocês. Estou muito feliz, fiquei realmente muito feliz com os dados que comprovam aquilo que a gente já sabia, mas precisava da ciência mostrar isso. Parabéns também à organização do Fundecitrus e só posso dizer muito obrigado a todos.
Até a próxima e vamos em frente. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, até mais. Ok. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, com essas informações, de novo, né, com a ciência, com esses dados, nós vamos avançando no esclarecimento e no entendimento da importância da preservação e, claro, também da produção agrícola brasileira. A gente volta já já com mais informações, seja o produtor rural, mas bem informado do meu Brasil, continue no Notícias Agrícolas e vamos em frente.